Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos continuar com as nossas aulas de HTML, CSS e JavaScript. Hoje eu vou te ensinar uma coisa bem legal. Se você entrar na internet hoje, só para te mostrar, vou entrar no site, por exemplo, o site por exemplo, da Globo.com, ou, por exemplo, mesmo da Globo.com, você vai notar algumas coisas. Por exemplo, primeiro, você vai notar uma área que sobra nas laterais do site, à esquerda e à direita. Normalmente o site ele é desenvolvido no centro da tela e sobra uma área. Por que sobra essa área? Se você abrir o site numa tela maior ou menor, essa área lateral ela vai aumentar ou diminuir, mas o site vai ficar sempre preso nessa área central. E você vai perceber também que um site sempre tem essas áreas de conteúdo. Você vê que tem um banner aqui em cima, você vê que aqui na parte superior tem uma outra caixa, você vê que aqui tem áreas. Essas áreas, na verdade, é como se tivessem alguns retângulos. Esses retângulos eles são criados com fundo, na verdade, branco, mas você pode ver que cada área dessa daqui, ó, são áreas que representam conteúdos diferentes. Então aqui claramente dá para você ver que todo o site é dividido em áreas, em retângulos, e dentro desses retângulos você tem outros retângulos menores onde tem conteúdos específicos. Isso é muito comum nos sites. Essas áreas de conteúdo, essas divisões de conteúdo é o que eu vou te ensinar na aula de hoje. Como é que você cria essas áreas? Dentro dessas áreas você pode criar áreas menores e aí você pode colocar fotos, você pode colocar texto, você pode colocar links clicáveis e assim por diante. Aí você pode ver que o site todo ele é criado com áreas e dentro dessas áreas você vê outras áreas menores onde são encaixadas imagens, conteúdos textuais e lá embaixo o rodapé e assim por diante. Todo site hoje é baseado na construção de áreas e dá para você construir áreas hoje com dois recursos. Com os recursos tradicionais, né, criando através da tag div da linguagem HTML, ou usando as tags semânticas da linguagem HTML, que são tags novas como header, footer, section, article, que eu vou te explicar numa outra aula. Hoje eu vou te explicar da maneira tradicional, usando uma única tag chamada div, tá? Que tem na linguagem HTML5. Eu poderia usar o Notepad++, o Bracket ou o Sublime, né, que são os editores de texto, para criar, que eu te mostrei na aula anterior, que você pode dar uma olhada como baixa e instala esses editores. Eu vou usar hoje o Brackets aqui, ó. Não uso com muita frequência, eu uso mais o Notepad++, mas eu vou usar o Bracket para te mostrar, tá bom? Então vamos lá, deixa que ele mostrou alguma mensagem aqui. O que eu vou fazer aqui no Bracket? Eu vou em File, New, né? Vou criar um novo arquivo e aqui eu vou digitar o meu código. Vamos ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Eu não tenho muito hábito de usar esse editorzinho. Acho que tem aqui, ó, Increase Font Size. Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver qual é a opção View, Increase Font. Na verdade é o Ctrl+, né? Então eu vou colocar o Ctrl, o sinal de mais, eu aumento aqui, ó, o zoom nesse editor aqui que é o Brackets, tá bom? Então aqui eu vou digitar. Você sabe que todo código HTML, normalmente a gente começa com ponto de exclamação e doctype. Essa palavra doctype, né, HTML, indica que eu vou usar a linguagem HTML versão a última versão, que é a versão 5.0. Aí eu vou começar a minha página. Eu tenho de colocar o comando HTML e lá embaixo /HTML. Antes de começar tudo, antes de continuar o código HTML, você sabe que dentro do HTML sempre eu vou ter de colocar, eu expliquei isso na aula anterior, tá? Que você pode acompanhar aí no canal. Eu tenho de colocar o head, que é na verdade o cabeçalho, né? A área onde você coloca as configurações e o título da janela do navegador, né? /head, dá uma olhadinha na aula anterior que eu expliquei em detalhes isso. E dentro do HTML, então, você tem uma seção que é a seção head e também tem a seção body, onde você coloca o conteúdo principal da página, tá bom? Aqui a seção body também dentro do HTML. Eu coloco aqui o /body. Muito bem. Então eu estou criando aqui, ó, você pode perceber que eu estou criando, essa é a estrutura básica de uma página HTML. Eu sempre vou ter um doctype HTML indicando que eu vou estar trabalhando com a versão 5 da linguagem, que é a última. Aí eu tenho um HTML que significa início, que é fechado no final com /HTML. Opa, tem um M a mais aqui. Indica fim da página. Aí dentro do HTML eu sempre vou ter um bloco head, né, que indica
cabeçalho da página, né, que é a parte da janela lá do navegador, a parte de título da janela, né, configurações, e a parte de body, que é onde basicamente vai aparecer o conteúdo. Bom, antes de começar eu vou aqui abrir o meu computador, vou abrir um local e vou criar uma pastinha, né, onde eu vou gravar esse meu trabalho de hoje, tá? Então eu vou colocar aqui, vou achar um local no meu computador, achei aqui um local, botão direito nesse local aqui do meu computador, novo pasta, e vou chamar essa pastinha que eu vou criar hoje de site aí aula 2, tá? Site aula 2 é a pastinha que eu vou criar nesse caminho aqui, ó, ETESP site aula 2. Aqui eu vou colocar os arquivos que eu vou gerar hoje, né? A página de internet que eu vou gerar hoje para você, mostrando como faz essas divisões, essas áreas de conteúdo, tá bom? Então eu estou aqui com o brackets aberto, eu já digitei a estrutura básica de uma página HTML, então eu vou em File aqui e vou na opção Save ou Save As, tá? Aí depois que eu faço isso daqui, eu vou lá na pastinha, deixa eu ver, ó, escolho o local lá onde eu criei a minha pastinha, você tem de achar no seu computador. No meu caso aqui eu achei o site aula 2, e aqui o nome da minha pasta, do meu arquivo, vou chamar de index.html. Você sabe que se for uma página de abertura do site, você tem de chamar de index.html, né? Se não for, tudo bem, pode dar qualquer nome, mas vamos considerar que é uma página de abertura de um site. Você viu que eu entrei lá no site da Globo.com, apareceu aquela página de abertura, é normalmente onde tem os menus, as áreas de conteúdo e as opções clicáveis, né? Os links. Então vou chamar de index.html. Por enquanto a gente ainda está trabalhando apenas partes desconexas, mas logo logo eu vou te mostrar como se faz um site inteiro, tá bom? Bom, então index.html é o nome do meu arquivinho, e aí os comandos já ficaram coloridinhos. Você pode ver aqui, ó, HTML, head, body, ficaram coloridos, fica mais fácil para a gente trabalhar. Dentro do head você sabe que eu tenho de colocar o comando title para quê? Lembra do comando title da aula anterior? O bom do brackets é isso, ó, olha que legal. Quando você coloca aqui, ó, você já coloca o comando title, title, e fecha, ele automaticamente já coloca o /title para você. Aí você simplesmente pode colocar o seguinte, sei lá, a home, que é o título que você vai colocar para essa página, que vai aparecer lá na barra de título do navegador. E aí, não sei se você lembra, para não dar problema com a acentuação, né, para no lugar onde tem acentuação aparecer certinho, né? Porque às vezes, onde tem palavras acentuadas, aparecem uns símbolos estranhos. Então, para evitar isso, você coloca meta char set. E aí no meta char set você coloca igual. Olha, ele está te dando até um conjunto de opções aqui, entre aspas, a gente coloca o TF8, que é o padrão, para ele usar os caracteres da tabela ASCII e aceitar a acentuação, tá bom? Bom, aqui eu estou criando o arquivo HTML, um arquivo básico. E aí é o seguinte, eu tenho de criar também um arquivo CSS. Você sabe por quê? Se você assistir a aula anterior, que está aí, né, nos vídeos, você sabe que a página, o arquivo HTML que você cria, ele simplesmente mostra o conteúdo na tela. Agora, como esse conteúdo vai ser mostrado, que cor, que tamanho, a formatação, ou seja, o projeto de embelezamento dessa página, para deixar esses conteúdos indicar posição, tamanho, cores, você faz isso num outro arquivo, usando uma outra linguagem chamada CSS, tá bom? Por exemplo, aqui dentro do body eu vou colocar os conteúdos da minha página, certo? Mas como é que eu vou configurar esses conteúdos? Eu vou ter de criar um novo arquivo, um arquivo CSS, como eu mostrei na aula 1 aí que você pode acompanhar no canal, na aula anterior. Então vou fazer o seguinte, eu vou clicar em File, né, New, e aí ele vai criar um outro, ó, eu tenho o index aqui e o novo que eu criei, ó, eu posso clicar e, ó, veja, quando eu clico eu alterno entre eles, tá bom? Nesse novo arquivo não tem nada, então eu vou salvar ele, vou em File, Save ou Save As, tanto faz, tá? E aí eu vou salvar esse arquivinho aqui, sei lá, com o nome de config.css. Aqui eu tenho de colocar o .css, tá? Então, ó, config.css é esse arquivinho que eu estou criando. Então, eu tenho o index e tenho o config.css. Aqui eu vou colocar as configurações que serão aplicadas nessa página index.html, como eu mostrei na aula anterior, tá bom?
Então vamos lá, esse config CSS ainda não tem nada, por quê? Porque não tem nada aqui dentro do body, eu não tenho nada nessa página ainda, então logicamente não tem nada nesse config. Mas eu tenho de ligar esse arquivo HTML, eu tenho de falar para esse arquivo HTML aqui, olha, tem um arquivo de configuração lá para você, tá? Como é que eu falo, como é que eu ligo esse arquivo HTML a esse arquivo de configuração aqui, config, que vai ter as formatações da página que eu estou criando? Eu tenho de colocar aqui o comando link. Você lembra disso da aula anterior também? Não lembra? Então é assim, ó, link, aí eu coloco rel igual a style sheet, entre aspas, style sheet, ele até dá a opção, ó, o brackets já dá a opção, eu só uso a setinha do teclado para baixo, vou em cima do style sheet, aperto enter, melhor para evitar de você digitar errado, né? Type igual. Ó, quando eu coloco o type também, ele já dá a opção, ó, text/css, que é, na verdade, a opção correta aqui, text/css, deixa eu aumentar a janela aqui, olha lá, text/css, e aí href igual, entre aspas, eu coloco aqui o nome do meu arquivo, ó, config CSS, que é o arquivo que eu criei, tá? Opa, ele tá aqui dando, é que eu aumentei muito a letra, Ctrl menos, diminui um pouquinho para dar pra gente visualizar tudo na tela, tá bom? Tudo aqui na tela, senão ele quebra a linha. Aí eu fecho aqui aspas no finalzinho e o sinal de maior. Então veja, essa linha aqui, ó, link rel igual style sheet, significa eu estou criando esse arquivo config CSS, vai ser um arquivo de folha de estilo, um arquivo de formatação, né, para formatar os conteúdos dessa página. De que tipo? CSS, né? Cascade Style Sheet, é um arquivo específico para formatar o conteúdo HTML, tá bom? Qual o nome do arquivo? Config CSS, é o nome que eu criei, ó, é esse arquivo vazio aqui, tá bom? Então assim que eu ligo, tá dentro do head, ó, dentro do head eu coloco então o title, o meta para aparecer a acentuação corretamente, né, nas palavras que eu for colocar na página, e o link aqui, logicamente, para estabelecer uma ligação entre esse arquivo HTML e esse arquivo config CSS. Poderia ser qualquer nome, tá? Eu coloquei config porque eu quis para fazer a configuração. Muito bem. Bom, se eu executar essa página aqui, ó, eu vou salvar arquivo save all salva todos, salva tanto o HTML quanto o CSS. Então eu vou clicar em save all. Se eu for lá na página, na pastinha onde o arquivo está salvo, e dar um duplo clique no index.html, você vai perceber que não tem nada. Só tem a palavra home lá em cima. Por quê? Porque a palavra home é o título que eu dei dentro do head lá, que vai aparecer aqui na barra de título do navegador. Mas dentro do body não tem nada, não coloquei nada aqui no body, tá vendo? Não coloquei nada no body. Mas digamos que eu queira, por exemplo, colocar uma cor de fundo no body, né? Uma coisa bem simples. Como é que eu quero, o que eu faço para colocar uma cor de fundo no body, que é essa área aqui, ó, que é o corpo da página, essa área branca toda aqui, né? Então, é no body que eu quero colocar a cor de fundo, certo? Então eu vou lá no arquivo config CSS, venho aqui, coloco o body, abro a chave, aperto o Enter, ó, ele já desce aqui, aí eu coloco o Background Color. Veja bem, Background, ele já dá as opções, eu vou no Background Color, e aí eu coloco, ó, eu tenho até o nome das cores aqui se eu quiser, tá vendo? Eu posso escolher as cores aqui, ó, o Brackets é bom porque ele te dá essas opções. Eu vou escolher, por exemplo, Dark Gray aqui, que é um... Ah, não, vamos escolher um... Deixa eu ver aqui, Dark Gray. Dark Gray seria um cinza muito escuro aqui. Na verdade eu quero escolher uma cor clarinha para a gente colocar aqui. Não tem muitas cores disponíveis, você até poderia colocar o código das cores, que eu vou falar no outro momento, mas eu vou colocar esse azul aqui, que é um azulzinho bem clarinho, tá? Vou em File, Save All, né? Save All aqui e vou lá verificar. Aí, ó, quando eu executo lá, ficou azulzinho o fundo, não tá mais branco, tá azulzinho, tá bom? Por causa desse comando que vai ser aplicado no body, vai ser aplicado aqui em todo o body, ó, em toda essa área que representa o corpo da página, tá bom? Um erro muito comum que dá aqui é que às vezes você executa e não acontece nada. Se você executou e não aconteceu nada, dois motivos. Ou você não salvou os arquivos no Save All, ou seja, você colocou esse comando e não salvou, então você tem de ir no File Save All primeiro, ou você pode ter errado nessa linha. Às vezes você escreveu alguma coisa errada nessa linha aqui, e se você escreveu algo errado nessa linha, ele não vai fazer a ligação com arquivos config CSS e não vai executar esse comando que você colocou, tá bom? Então essa opção aqui, Background Color, você pode escolher. Você poderia colocar uma cor escura também, por exemplo, eu poderia colocar um Red, File, Save All,
Vou lá no meu navegador, ó, vou aqui no navegador e atualizo. Ó, vermelhão, não, essa cor não dá, né? Ou você poderia colocar um código de cor, eu vou falar sobre os códigos de cores depois, mas, por exemplo, se eu colocar C0, 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 é um cinza. Esses são códigos hexadecimais, eu vou depois falar um pouquinho sobre isso para você, sobre o código das cores, tá? Código hexadecimal é um tom de cinza que você poderia colocar no fundo da página, tá bom? Você escolhe a cor que você quer. Bom, esses códigos, por que às vezes a gente usa esses códigos? Eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes, mas é o seguinte, existe um site chamado Color Picker. Você pode vir aqui, ó, Color Picker, no Google, tá? Color Picker. Escreve Color Picker aqui no Google e aí você tem aqui, ó, esse monte de cor. Então, por exemplo, você arrasta essa barrinha, se eu quero os tons de verde, eu arrasto essa barrinha até verde, aí eu coloco no tom que eu quero de verde, ó, tá vendo? Se eu quero um tom, sei lá, de azul ou de vermelho, lá, vou ali, escolho um tom que eu quero de vermelho, por exemplo, esse tom aqui de vermelho. Quando eu clico no tom de vermelho que eu quero, aparece o código aqui, ó, código X, aqui embaixo, tá? Vou aumentar o zoom para você ver, ó. Quando eu clico no tom que eu quero de vermelho, aparece o código X. Eu posso pegar o código X aqui, ou eu vou pegar um tom de cinza ali, ó. Clico no tom que eu quero, pego o código que está aqui, copio, Ctrl C, vou lá na minha página e coloco o código aqui da cor. É melhor às vezes, vou em File, Save All, é melhor às vezes do que escrever o nome da cor, porque não dá para decorar todos os nomes de cores, tá bom? Eu venho aqui e atualizo aí, eu pego essa cor aqui de fundo, tá bom? O site é Color Picker, você digita aqui no Google, ele te dá, o próprio Google te dá isso daqui, aí você vai, ó, leva a barrinha, clica no tom que você quer e pega o código da cor aqui embaixo, beleza? Muito bem, bom, vamos lá, vamos seguir. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu já coloquei aqui. Às vezes você pode não querer colocar, por exemplo, opa, isso aqui é outra coisa. Não, esse é outro arquivo de exemplo que ele tem aqui. Você pode querer, por exemplo, não colocar uma cor de fundo. Às vezes você quer colocar aqui no fundo da página uma imagem. No lugar de uma cor, você quer colocar uma imagem. Bom, você quer colocar uma imagem? Então aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque você vai ter de ir lá na internet, você vai ter de ir lá e pegar. Eu vou digitar aqui na internet, por exemplo, sei lá, plano de fundo, né? Plano de fundo, aí vem imagens. Aí eu escolho, vamos pegar tamanho, né? Porque eu preciso de que seja uma imagem bem grande. Imagem aqui, vamos pegar, eu acho que configurações, dá para definir o tamanho. Ou não, vamos ver onde dá para definir o tamanho, configurações, tinha um lugar aqui que dava para definir o tamanho, deixa eu ver se eu acho, ferramentas, aí eu venho em tamanho, aí vou em tamanho grande, eu quero pegar a imagem de fundo grande, aí eu posso pegar também uma imagem de fundo, tá? Vou pegar, por exemplo, às vezes você quer colocar uma imagem de fundo na tua página, então vou pegar essa daqui, ó. Cliquei na imagem, clico com o botão direito, vou em abrir em uma nova guia para a imagem aparecer grandona. Epa, essa deu erro, essa não deu certo. Vamos tentar uma outra imagem de fundo aqui, por exemplo, essa daqui. Botão direito, abrir numa nova guia, vamos ver se a gente consegue essa. Isso também não está dando certo, vamos tentar achar uma outra imagem aqui que nos satisfaça. Vamos pegar essa daqui, ó. Botão direito, abrir numa nova guia, vamos ver se ele abre. Opa, essa abriu. Beleza, abriu, imagem gigante, tá vendo? Clico com o botão direito na imagem, vou em salvar imagem como. Aí eu vou salvar a imagem lá na pastinha que eu criei, tá? Onde está o meu arquivinho. Então você salva junto lá, ó, vou salvar no site aula 2. Vou salvar com o nome de fundo. Fundo JPG, porque é uma imagem JPEG, tá? Então estou salvando a imagem, se eu for lá, ó, na pastinha tem a imagem fundo, que é JPG aqui, tá vendo? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, no lugar de colocar background color, eu coloco só background pro body, né, o corpo da página, eu coloco só background, aí eu coloco uma cor qualquer, e aqui eu coloco o URL e o nome da minha imagem, entre aspas, simples, que é fundo.jpg. Por que eu coloco uma cor antes do URL? Porque se por um acaso essa imagem não abrir, ele vai aplicar essa cor, tá? De repente dá problema nessa imagem, ela não abre, aí ele aplica essa cor como uma segunda opção, tá bom? Bom, vou lá em File, Save All e vou te mostrar como fica lá
na internet. Espera aí, deixa eu abrir, cadê minha... Não, não tá, eu vou lá, vou abrir de novo, vou dar um duplo clique no index para você ver. Aqui, ó, essa é a minha página. Ó, aqui tá vendo? Home, aí, essa é a cor. No lugar de colocar uma cor de fundo, ele colocou uma imagem de fundo. Tem que tomar cuidado, porque quando você coloca uma imagem de fundo, é difícil você colocar um conteúdo aqui, escrever alguma coisa em cima de uma imagem e ficar bom, mas esse daqui é o fundo do meu site agora. É o fundo do meu body, tá? Por quê? O que eu fiz? Eu simplesmente fui lá, no lugar de colocar background color, eu coloquei só background. Se você quiser colocar comentário aqui, por exemplo, eu quero tornar essa linha um comentário, então eu coloco barra asterisco no começo dela e no final eu coloco um asterisco barra. Sabe o que significa isso? Significa que o computador vai ignorar essa linha. Ela vai virar um comentário, tá? Ele não vai executar essa linha. Por quê? Porque eu quero deixar ela aqui, mas eu vou voltar apenas para o background color. Vou colocar apenas uma cor, tá? E a cor que eu vou colocar aqui vai ser C0, 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 que é um cinza. Mas eu vou deixar isso daqui para você saber que se você quiser colocar imagem, é assim que você faz. É só tirar o barra asterisco e o asterisco barra, que ele volta a ser um comando normal. Se quer deixar como comentário, barra asterisco, asterisco barra no CSS, tá bom? Ah, e lá no HTML, como é que você faz para colocar comentário? Bom, se você quiser colocar um comentário aqui, você faz assim, ó. Você coloca sinal de menor, ponto de exclamação, aí você escreve o teu comentário, né? Escreve tudo que você quer aqui de comentário, aí no final, opa, na verdade é isso daqui, traço, traço, aí você escreve teu comentário, no final, traço, traço e o sinal de maior. Comentário aqui pode ser, por exemplo, ó, o comando abaixo coloca título na barra de título. Bom, na verdade o que eu fiz aqui foi simplesmente escrever um comentário sobre o comando abaixo, por exemplo. Esse comentário não vai ser executado. Então no HTML, para colocar comentário, você coloca esse sinal e no final você finaliza com este sinal. Se o comentário for grande, você pode fazer assim, colocar aquele sinal, escrever o comentário em mais de uma linha, por exemplo, ó, escrever o comentário em 2 linhas ou mais, e depois você fecha assim, ó, fecha aqui embaixo, tá vendo? Ó? Fecha normal, abriu o comentário aqui, escreve as linhas de comentário e fecha aqui normalmente, tá? Comentário é só para você, o computador não vai executar, é algo para você lembrar depois, para você estudar. Vou em File, Save All aqui, tá? Então no HTML comentário é assim que você coloca, no CSS comentário é assim, barra asterisco e asterisco barra no final, tá bom? Então vou salvar Save All, olha lá, agora não vai estar mais com a imagem, vai estar só com a cor de fundo, tá? Mas como é que eu vou fazer agora? Eu quero criar uma área aqui, ó, quero criar um retângulo aqui em cima, um retângulo aqui, para eu colocar, por exemplo, o nome da empresa, o slogan da empresa, né? Então para eu criar uma área dentro aqui do body, tudo isso é o body, é o corpo da página. Para eu criar um retângulo aqui na parte superior, eu faço o seguinte, eu venho aqui, né? E dentro do body, que é o corpo da minha página, hoje eu vou fazer de maneira tradicional, usando a velha tag div. O div, ó, quando eu coloquei div, ele já fecha com barra div, tá? Eu apertei Enter para ele ir para a linha de baixo. O div é um comando que simboliza divisão, é para você criar container, para você criar caixa. Só que como eu vou criar várias caixas, eu vou criar 1, 2, 3, várias caixas diferentes, de tamanhos diferentes, então eu vou colocar nome nessas caixas. Eu posso usar o class ou eu posso usar o ID. Se eu tiver uma caixa com características únicas, uma caixa que vai ser única, que não vai ter repetição na minha página, eu uso o atributo ID. Mas se eu for criar uma caixa que eu posso ter outra com as mesmas características, mesmo tamanho e tudo mais, eu uso o class. É mais comum a gente usar o class, tá? Class é para dar tipo um nome para a caixa. Então esse div aqui vai ser, eu vou dar um nome para ele de, sei lá, cabecalho. Não posso colocar cedilha nos nomes de classe, justamente porque os computadores, eles são, o padrão da língua usada na programação de computadores é o inglês, e no inglês não tem cedilha, não tem acentuação. Então esse div aqui, essa caixa que eu estou criando, eu vou dar um nome de classe, um nome para ela de cabecalho, tá bom? Então eu estou criando uma caixa e eu estou chamando essa caixa de cabecalho.
Beleza, na aula passada eu expliquei, se você assistir no vídeo aí, expliquei o class para que serve. É porque eu não vou ter uma caixa só, eu vou ter várias caixas. Então eu quero aplicar uma configuração só nessa caixa, porque embaixo eu vou ter mais caixas. Então se eu quero aplicar uma configuração só nessa caixa, eu tenho de dar um nome para ela. E eu dou um nome de classe para ela usando class igual um nome qualquer. Eu estou chamando de cabecalho, tá? Bom, aí o que eu faço então para essa caixa aparecer? Será que ela já aparece? Eu vou lá em File, Save All. Será que se eu for lá, essa caixa já aparece na minha tela? Não apareceu. Por que não apareceu? Porque eu não configurei o tamanho dela, não configurei a largura, não configurei a altura, não configurei a cor de fundo. E é isso que eu vou fazer lá no CSS. Eu tenho um div chamado cabecalho, certo? Vou lá no meu arquivo config CSS, venho aqui, coloco o div.cabecalho, que é o nome da minha caixa, abro chave e aqui dentro eu vou colocar width, ou seja, qual é a largura da minha caixa. A largura da minha caixa vai ser, por exemplo, eu posso colocar a largura da minha caixa de 1000 pixels. Pixel é uma medida fixa, são pontos, tá? Você vai ver o que é 1000 pixels, tá? E a altura dessa minha caixa, HEIGHT, ó, HEI height. Aqui eu posso colocar uma largura de 200 pixels. Bom, será que ela já vai aparecer? Vamos ver, ó. File, Save All e vou lá e atualizo. Sabe por que ela não apareceu? Ela está aqui. Mas eu não coloquei cor de fundo, não coloquei borda, então ela está invisível aqui. Eu preciso, para eu ver a caixa, eu tenho de colocar, por exemplo, uma cor de fundo nela, né? Uma cor de fundo diferente do fundo que eu tenho. Então eu coloco o background color e vou criar essa caixa, por exemplo, sei lá, vamos criar essa caixa vermelha, red. Pronto, eu vou colocar red aqui, tá? Ou se não, eu posso ir lá no Color Picker, que você viu. Cadê o Color? Acho que já saiu aqui, Color Picker, que é aquela aplicaçãozinha do Google. Posso pegar lá, aqui, ó, posso pegar esse tom aqui, pegar o código dessa cor e colocar no lugar de red, colocar esse código aqui com o jogo da velha, tá? Então, olha só, eu estou configurando quem? Estou configurando dentro do body, estou configurando esse div, né, cujo nome de classe é cabecalho. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Ó, esse div cabecalho, eu estou configurando ele aqui com essa largura, com essa altura e com essa cor de fundo. Agora eu vou conseguir ver a caixa. Vou em File, Save All para salvar os dois arquivos. Venho aqui, né, na minha página lá que está em execução, ó, e atualizo. Beleza? Criou a caixa. 1000 pixels de largura por 200 pixels de altura. Só tem um problema, ela não está centralizada e ela ficou pequena demais. Eu poderia vir aqui e fazer uma coisa bem simples. Largura, no lugar de colocar 1000 pixels, eu coloco 100% da tela. Olha, no lugar de colocar em pixel a medida, eu coloco 100% da tela, vou em File, Save All. O que significa 100% da tela? Vai usar a largura de 100% da tela. Então, independente do tamanho da tela, se for uma tela grande ou pequena, vai usar sempre 100% dessa tela. É uma opção, certo? Mas às vezes eu não quero 100%, às vezes eu quero que use 90% dessa tela. Então, coloquei 90% e vou te mostrar. Olha lá, Save All, olha lá, 90% da tela. O problema é, se eu uso 90% da tela, essa caixa está do lado esquerdo, tá tendo uma sobra só do lado direito. Como é que eu faço para centralizar essa caixa? Como é que eu faço para essa caixa aparecer no centro da tela? Este comando que você usa. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com Align Center, nada disso, tá? Você usa isso daqui, ó. Você diz o seguinte para o computador, asterisco, abre e fecha chave. Sabe o que significa asterisco? Significa aplique em todas as caixas grandes que você for criar. Em todas essas caixas, né, que você for criar na linha toda, aplique essa configuração. O que é para ele aplicar? Asterisco significa tudo em computação. É para ele aplicar uma margem é para você definir o espaço entre o final da caixa e o que resta na tela, entre o final do elemento e o que está fora. Uma margem, um espaço entre o final do elemento e o que está fora, para os lados e para cima, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, margem 0 alto. Sabe o que significa margem 0 alto? Vou até colocar aqui para você, ó. O margem 0 significa 0 em cima e embaixo.
Então vai ficar grudado em cima e embaixo. Porque se você olhar lá, ó, não está grudado em cima, tem um espacinho cinza em cima, ó, tá vendo? Naturalmente fica um espacinho cinza em cima, tá? Então eu quero tirar esse espacinho, quero que grude em cima, então eu coloco 0, porque se eu mudar aqui para 10, vai aumentar esse espacinho de cima. Então o margem 0 é o espaço em cima e embaixo da caixa, tá bom? E o alto? Alto é esquerda e direita. Alto é do lado esquerdo, ó, que tem um espacinho pequenininho, e direita, que tem um espação. Alto é automático, significa o seguinte: eu coloquei a largura dessa caixa 90% da tela. Essa caixa vai usar 90% da tela. Para completar 100%, sobra 10%, certo? Ele vai pegar esses 10% que sobra, dividir por 2, dá 5%. Então vai deixar 5% do lado esquerdo e 5% do lado direito, fazendo com que essa caixa fique centralizada. Então, ele vai pegar o tamanho da caixa, o que sobra da tela, ele divide por 2 e coloca proporcionalmente dos dois lados, a esquerda e a direita, fazendo com que a caixa fique sempre centralizada, independente do tamanho da tela. Tá? Por isso que a gente usa margem 0 alto, 0 em cima e embaixo, automático à esquerda e à direita. Então, vou colocar o seguinte: 0 pixel, 0 pixel no topo e fundo, e automático esquerda e direita, do lado esquerdo e direita, tá bom? Só para lá, vamos ver aqui, Ctrl menos, vamos diminuir um pouquinho para ficar tudo visível aqui para você. Bom, vamos ver, será que centralizou? Vou em File, Save All. Ó, veja que eu coloquei asterisco, significa que ele vai aplicar em toda a caixa que eu criar na tela. Por quê? Porque normalmente, se você olhar lá no site da Globo.com, cadê? Não está mais lá, Globo.com. Se você olhar no site da Globo.com, você pode ver que ó, o site inteiro ele está aqui, ó, o site inteiro ele está centralizado, tá? Então todas as caixas que você for criando, as caixas grandes, elas vão ficar sempre centralizadas, tá bom? Então esse é o padrão que a gente está adotando. Vou em File, Save ou Save All, né, para salvar os dois arquivos. Venho aqui, cadê lá? Vamos lá no nosso site, aqui nossa página, aí atualizo. Aí centralizou. Grudou em cima, né? Porque eu coloquei margem 0 alto, 0 em cima e 0 embaixo. Você fala, ah, professor, mas embaixo tem um monte de espaço. Claro, é porque você colocou 200 pixels de altura. 200 pixels de altura. Então deu 0 de margem em cima e 0 de margem depois dos 200 pixels, em relação às próximas caixas que você vai criar. Agora, o alto que você colocou, ele pegou os 10% que sobrou, né, que você colocou 90%, os 10% que sobrou, ele deixou 5% para a esquerda e 5% para a direita. Para a esquerda e para a direita. Então, por exemplo, se eu vier aqui no lugar de 90% eu colocar 70%, olha o que vai acontecer na largura 70%. Vai sobrar 30%, ele vai colocar 15% de cada lado. Ó. Salvei, atualizei. Ó, 15% daqui, 15% daqui. Notou? Ou você pode vir aqui no lugar de colocar em porcentagem, colocar em pixel, por exemplo. Eu posso colocar 1300 px, que vai ser uma medida fixa também. Só que em porcentagem vai depender do tamanho da tela. Agora, se você colocar em pixel, é uma medida que é muito relativa, né? Pixel é sempre fixo. Se a tela for pequena ou grande, sempre vai ficar desse tamanho. Se for em porcentagem, 90% de uma tela grande é uma coisa, 90% de uma tela pequena é outra, tá? É uma medida relativa. Vou deixar 1.300, vamos ver da Globo mais ou menos como é que estava lá. Vou pegar aqui, vou colocar da Globo.com, eu acho que é um pouco mais... não, na verdade, se a gente pensar, não, é mais ou menos isso mesmo, a sobra que tem uma boa sobra aqui nas laterais. Então vou deixar mais ou menos nessa medida. Então pronto, o que eu fiz? Eu criei uma caixa. Só que nesse caso, se você pegar o site da Globo, as caixas são brancas, o fundo é branco, né? Então nesse caso, no lugar de colocar essa cor aqui, que é uma cor, na verdade aqui é uma cor meio avermelhada, né? No meu site, vamos lá, ó, cor meio avermelhada, eu posso colocar a cor branca aqui, que na verdade o branco, ou eu posso colocar white, que é simplesmente a cor branca, o nome da cor, e aí eu salvo, File, Save All,
olha lá, e executo, olha lá, ficou... Já que o fundo da página é cinza, coloquei numa cor branca, aquela parte ali superior. E você poderia colocar uma margem aqui ainda, tá? Uma margem não, desculpa, uma borda. Que, na verdade, a borda é o seguinte, ó, border, vou te mostrar como você faz. Border, você faz da seguinte maneira, ó, você coloca border solid, que é uma borda vazada, sem ser tracejada, tá? A cor da borda que você quer, você pode colocar uma borda, por exemplo, aqui, talvez eu possa colocar uma borda preta mesmo, né? Black, de 1px, ou seja, uma borda preta de 1 pixel, bem fininha, tá? Por que de 1 pixel? Olha lá, uma borda bem fininha, tá vendo? Ó, borda preta de 1 pixel. Porque se eu colocar, por exemplo, de 10 pixels, olha para você ver o tamanho dessa borda. Vou em File, Save All sempre, venho aqui e atualizo. Ó, isso é uma borda de 10 pixels, tá vendo? Borda de 10 pixels. Borda tem que ser um negócio sempre muito discreto, então 1 pixel é mais que o suficiente se você quiser colocar uma borda nessa área. Mas apesar que se você pegar o site da Globo.com, eles até têm uma borda aqui, uma borda só na parte de cima e de baixo, tá? Se você pode observar. Então, na verdade, se você quer colocar uma borda só na parte de cima, border top, tá? Ah, e aí eu quero colocar uma borda na parte de baixo. Então, você quer colocar uma borda na parte de baixo? Então, você coloca border, bottom, né? E aí você coloca border, bottom. Opa, cadê? Deixa eu pegar aqui, border, tracinho, bottom, 2 pontos. Mesma coisa, solid. Eu vou até copiar ali, porque não vou colocar borda diferente na parte de baixo, né? Então vou copiar ali e colar, ó, mesmo tipo de borda, tá? Deixa eu ver, o que está errado aqui? Será bottom, eu acho que é com N aqui. Não, ele não está reconhecendo, vamos ver. Deixa eu executar, porque nem todo comando ele reconhece. Vamos ver se ele... não pegou. O que aconteceu? Border top. Ah, esqueci do ponto e vírgula na linha anterior. No final da linha sempre tem de ter um ponto e vírgula para vir o comando de baixo, tá? Senão não funciona mesmo. Save all e agora sim. Olha lá, colocou borda só em cima e embaixo. Essa borda está muito escura, na verdade, no caso do site da Globo, a borda é alguma coisa do tipo cinza. Só que como o fundo é cinza, não dá, né? Se eu colocar uma borda cinza aqui, vai desaparecer. Vou deixar essa borda preta mesmo para ser alguma coisa mais ou menos assim, tá bom? Não vou colocar conteúdo interno ainda, só vou criar as caixas, que é o objetivo hoje para te mostrar. Agora eu quero criar, aqui embaixo, quero criar mais caixas. Por exemplo, se a gente pensar no site da Globo, eu tenho uma outra caixa grande aqui, ó, tá vendo? Mas eu vou pular essa caixa grande aqui, porque para criar essa caixa grande seria bem fácil. Eu vou criar uma outra caixa aqui, ó, uma caixa assim, e essa caixa eu vou colocar 3 caixas dentro, né? Vou colocar 1, 2, 3 caixas dentro aqui, né? Vou criar uma fila ou algo assim. Por exemplo, se a gente pegar esse, ó, você pode perceber aqui que eu tenho uma caixa grande, aqui, uma caixa grande com 1, 2, 3, 4 caixinhas dentro. Então primeiro eu tenho de criar uma caixa grande e dentro dessa caixa grande eu tenho de criar 3 caixas, 3 containers menores, tá? Então eu vou fazer isso agora para te mostrar, tá bom? Vou lá no arquivo index. Então depois dessa caixa, essa caixa terminou. Ah, eu quero colocar alguma coisa dentro daquela caixa. Quer colocar alguma coisa? Então você bota, sei lá, uma H1, por exemplo, e coloca um título. Por exemplo, minha página. O que você colocar aqui dentro, entre esse div barra div, eu coloquei H1 entre esse div barra div, né? Se eu salvar aqui, ó, e executar, você vai ver que vai aparecer aqui dentro, ó. Aí você formata, centraliza, aumenta a letra, mas eu não vou fazer isso agora, tá bom? Não é o objetivo é trabalhar hoje caixas, a criação das caixas. Posso colocar imagem, posso colocar qualquer coisa, e várias coisas aqui dentro, parágrafo, texto, imagem, qualquer coisa, mas isso eu vou fazer depois, tá? Então depois dessa caixa, terminei essa caixa, quero criar uma outra caixa grande dentro com 4 caixinhas dentro, né, dessa caixa grande. Então depois desse div, ó, terminei esse div aqui, dentro do body ainda, ó, dentro do corpo da página, dentro do body ainda, eu vou criar outro div, ó, div, e aí eu vou dar um outro nome, por exemplo, class, vou chamar de, sei lá, vou chamar de caixa 1, ou, vou chamar de caixa 1, ele já dá um barra div aqui.
Lembre-se do seguinte, ó, lembre-se do seguinte, eu vou criar uma caixa agora, que eu vou chamar de caixa 1, dentro dessa caixa, se a gente pegar o site da Global, dentro dessa caixa que eu vou criar uma caixa grandona e dentro dela eu vou criar 1, 2, 3, 4 caixas, 4 caixinhas menores, tá? Então, esse caixa 1 vai ser a caixa grande, tá? Então vamos configurar esse div caixa 1 lá no CSS. Então vou lá no CSS, aqui embaixo, na sequência, né, aqui no CSS, ó, eu vou fazer o quê? Quero configurar o div, certo? Então div.caixa1, abro a chave, aqui, abro a chave dele e vamos lá. Vamos configurar esse cara. Opa, o que está errado aqui? Esqueci de colocar o barra asterisco no comentário lá no final, né? Barra asterisco, barra para fechar o comentário. Aquele comentário ali em cima que você viu, né? Que eu coloquei ali, ó. Esqueci de fechar ele lá no final, por isso que ele estava ficando tudo cinza aqui embaixo, tá bom? Bom, agora vamos lá então. Então eu tenho aqui a configuração do div file, save all, né, para salvar. Tem a configuração do div caixa 1. O div caixa 1 ele vai ter uma característica especial. Ele vai ser um div flexível. Porque o que você vai notar dele? Se você notar aqui no site da Globo, você vai ter 4 caixinhas basicamente do mesmo tamanho. As 4 são do mesmo tamanho dentro desse div aqui, certo? Então eu vou criar 4 caixinhas do mesmo tamanho dentro de um div, dentro de uma caixa grande. Então eu quero uma caixa que seja elástica. Eu quero criar uma caixa que seja elástica de tal forma que depois eu jogo 4 caixinhas dentro e ele simplesmente pega o espaço dessa caixa e divide em 4. Sem eu ter que ficar contando, fazendo continha para dividir no tamanho correto, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui nesse div? Primeira coisa dele, eu vou fazer o seguinte, a medida dele vai ser a mesma medida do anterior, eu quero que seja com a mesma largura do anterior, só que ela vai ser um pouco mais alta, mas a largura vai ser a mesma. Então a largura aqui, ó, eu vou usar a mesma largura ali de cima do div cabeçalho. Então aqui, ó, div cabeçalho. Se o div cabeçalho, que é aquele anterior, tinha largura de 1300 pixels, eu vou criar com 1300 pixels esse cara. E a altura? A altura daquele lá era 200 pixels. Eu vou copiar, vou colar aqui, ó, mas esse daqui não. Esse daqui eu vou criar com dobro, 400 pixels. E a cor de fundo desse cara aqui? Eu vou criar ele aqui com a cor de fundo. Não vou colocar branca a cor de fundo, né? Porque senão a gente não vai visualizar. Vamos colocar uma cor de fundo dele, sei lá, azul, blue. Só para a gente visualizar esse div, vamos dar uma olhadinha? Ó, então o caixa 1 eu coloquei a largura dele, a altura e a cor de fundo. Você sempre faz isso no div para você visualizar ele. Ó. Save all, né? Vamos lá, aqui e atualizo. Aí, esse é o div que eu criei, ó, o azul, tá vendo? Tinha criado um div ali em cima, o cabecalho, fundo branco, borda em cima e embaixo. E se eu não quiser grudar no de cima, tá vendo que ele tá grudadinho no de cima? Você não quer grudar no de cima? Então você coloca aqui o seguinte, margem top nesse cara, margem top. Ou seja, você quer dar uma margem em cima desse cara, e aí você quer dar uma margem, por exemplo, sei lá, de 5px. Ou seja, o que significa margem top de 5px? Save all. Ó, significa que entre esse cara e o de cima, você quer deixar 5 pixels. Olha lá, ficou um espacinho em cima. Por que ficou um espacinho em cima desse cara aqui, desse div? Porque você colocou top. Você quer dar uma margem em cima, um espaço entre ele e o que tem em cima dele. Tá? Deixou um espacinho ali, para não ficar grudado. Tá bom? Bom, eu coloquei uma cor azul, mas não precisaria ser uma cor azul. Poderia ser branco também, ó. Poderia ser white também, esse cara aqui, ó. Né? Porque agora ele não está grudado no outro, ó. Foi em File, Save All, daria para eu visualizar, ó. Também poderia ser branco, tá? Bom, mas aqui dentro desse cara eu quero colocar 4 caixinhas. Bom, lembra que eu falei que esse cara tem que ser flexível? Ele tem que ser tipo elástico para eu botar 4 caixinhas lá e ele já dividir em tamanhos iguais? Então esse cara aqui eu tenho de colocar o Display Flex nesse cara, tá bom? Como esse div eu vou colocar caixinhas dentro dele, vou colocar containers dentro dele, quero que esses containers sejam automaticamente colocados ali dentro com o mesmo tamanho, mesma largura e mesma altura, divididos assim, né, como se eles se adequassem ali dentro, eu coloco um display flex nele.
ele vai ser tipo elástico, vai ser tipo flexível. Então eu vou no File e Save All. Toda vez que você vai criar um cara, toda vez que você for criar um div, uma caixa assim grande para colocar outras caixinhas dentro, você coloca o Display Flex. Porque a melhor maneira, tem outra maneira de fazer? Tem, mas essa é a melhor maneira que você tem, mais fácil de você ajustar isso. Você não vai estar criando os divs de dentro, não, só está dizendo que esse cara vai ser flexível. Você vai ter de ainda gerar as caixinhas de dentro, tá? Ó, vou só para você ver, não mudou nada ainda, porque eu não criei as caixinhas de dentro, mas ele está aqui, tá bom? Vamos criar as caixinhas de dentro? Então vou lá no Index, veja, eu criei aqui, ó, só para você visualizar, tá? Eu criei um div aqui, ó, caixa 1. Dentro dele eu quero criar 4 caixas do mesmo tamanho, tá bom? Então dentro desse div, class caixa 1, eu quero criar 4 caixinhas do mesmo tamanho, né? Para ficar igual da Globo lá, ó. 4 caixinhas do mesmo tamanho, onde eu vou colocar imagem e tal, tá? Então o que eu faço para colocar 4 caixinhas do mesmo tamanho? Eu coloco aqui um div, class, igual, vou dar um nome de caixinha. Como elas são do mesmo tamanho, eu vou fazer o seguinte, ó, caixinha, né? Vou copiar esse cara, ó, copio esse div, esse barra div e replico ele 4 vezes. 2, 3, Ctrl C, Ctrl V. Ó, olha o que eu fiz. Eu copiei e colei. Se você, ó, vou fazer de novo para você ver direitinho. Eu criei um só. Então eu tenho o div caixa 1. Dentro do div caixa 1 eu criei o div caixinha. Tá bom? Só que eu vejo, ó, eu tenho o div caixa 1, criei o div caixinha, certo? Se eu configurar o div caixinha agora, eu só tenho uma caixinha dentro do div caixa 1. Só criei uma caixinha, eu preciso de 4. Vou mostrar, vou configurar o caixinha lá para você ver. Ó. Vou configurar lá só para você ver, sem criar as demais. Então vou vir aqui no CSS, vou colocar div.caixinha. Tá? E aí eu vou configurar ele, tá? Vou ter eu não preciso definir a largura e a altura dele. Sabe por que eu não preciso definir a largura e a altura dele? Porque eu disse que é flex aquele grandão. O div, a caixa 1, que é a caixa maior, ela é flex. Ela é tipo elástica. Então esse cara aqui eu só preciso colocar o seguinte, flex 2.1. Significa que essas caixinhas devem ter o mesmo tamanho, tá? Flex 2.1. E aí eu vou colocar um espacinho entre elas, porque cada caixinha, ó, entre uma caixinha e outra, tá vendo que tem um espacinho? Elas não podem estar grudadinhas. Então vou colocar entre elas uma margem de 2px, tá? E por hora, para eu poder ver essas caixinhas, eu vou colocar uma cor de fundo nelas, background color. Ou seja, se eu não colocar uma cor de fundo nelas, e aí eu vou colocar, sei lá, vermelho, tá? Se eu não colocar uma cor de fundo nelas, como é que eu vou ver essas caixinhas? Eu não vou ver. Então veja só, ó, dá uma olhadinha. Eu vim aqui e configurei um div chamado caixinha. Quando eu coloco flex igual a 1, significa que todas essas caixinhas vão ter o mesmo tamanho. E entre elas vai ter um espaço de 2 pixels, bem um espacinho pequenininho, e elas vão ser de cor vermelha. Bom, aí eu venho aqui, é lógico, dentro do caixa 1 eu só tenho uma caixinha. Eu preciso de 4. Então dentro do caixa 1 eu preciso criar mais 3 desse daqui. Aqui dentro, entre o div class caixa 1 e o barra div, eu só tenho um bloquinho desse, eu preciso de mais 3. Então eu copio esse bloquinho, seleciono esse bloquinho, Ctrl C. Se você quiser, você pode até digitar, mas é melhor copiar, porque é a mesma coisa, é o mesmo nome. Tem que ser com o mesmo nome, ó, caixinha, tá vendo? Então, ó, agora, dentro desse div class caixa 1, que termina com barra div aqui embaixo, você tem uma caixinha, 2 caixinhas, 3 caixinhas, 4 caixinhas. Você tem 1, 2, 3, 4 div caixinha. Então, eu tenho uma caixa grande, um div caixa 1, que é grande, e dentro eu tenho 1, 2, 3, 4 div chamado caixinha. E eles estão configurados aqui no CSS. O caixinha está configurado aqui. Todos do mesmo tamanho, então flex igual a 1. Margem 2px, de espaço entre elas, e eu coloquei com fundo, ó, red, fundo vermelho. E aí eu venho aqui e save all, né, na verdade, para salvar todos. Venho aqui e atualizo. O que eu tenho? 4 caixinhas.
Você percebeu? Eu não precisei definir a largura e a altura dessas caixinhas de dentro. Por que eu não precisei definir a largura e a altura? Porque no div grande, no div caixa 1, eu defini a largura e a altura dele. Largura e a altura dele. E disse que ele vai ser flex, então ele vai ser flexível. Se ele é flexível e eu coloco 4 caixinhas dentro dele, com flex igual a 1, ele divide o espaço desse div em 4. Agora, você quer ver uma coisa? Se eu vier aqui tirar uma caixinha, ó, vou apagar um div caixinha desse, vou deixar só 3. Ó, dentro desse div agora tem 1, 2, 3 caixinhas. Vou em File, Save All. Deixei só 3 caixinhas. Olha o que vai acontecer. Ele divide em 3. Percebeu? Se eu colocar 5, ele divide em 5. Olha que legal isso daí. Então, ó, ali em cima eu criei um div só, aqui eu criei 3 divs. Tá bom? Aí se você olhar no site da Globo lá, se você olhar no site da Globo, olha aqui, ó, tá vendo o site da Globo? Você vê que aqui dentro tem imagens, tá vendo? Imagens clicáveis que vão para outras páginas e tudo mais, links, né? Eu poderia pegar a imagem também e colocar a imagem ali, tá? O problema de trabalhar com imagem é que a imagem primeiro precisa ser tratada. A imagem primeiro tem que ter um tamanho que se adeque àquela área lá, né? Um tamanho ideal. Porque senão, ó, tá vendo aqui, ó, que eles deixaram um espaço maior entre as caixinhas. E embaixo da imagem também tem um texto, tá vendo? Esse é um outro ponto, tá? Que a gente pode trabalhar. Bom, vamos lá. Vamos fazer outra coisa aqui. Aqui era o que a gente estava trabalhando, tá? Vamos fazer outra coisa aqui. Então, eu não coloquei nada ainda. Veja, não coloquei imagem, nada ainda na minha página. Vou te mostrar... Opa, aqui. Vou te mostrar como coloca imagem, então. Tá? No lugar de colocar esse fundo vermelho, vou mostrar para você como a gente coloca, então, uma imagem aqui, torna esse cara clicável, tá bom? Eu poderia colocar a imagem de fundo e escrever por cima, igual se você observar no site da Globo, você vai ver que a imagem está de fundo, ó. Você pode ver que tem uma imagem de fundo com texto escrito em cima da imagem, tá vendo? É uma imagem de fundo com texto, e até um efeitinho em cima, um efeitinho esqueci o efeito específico, mas ele fica mais escurinho quando você leva o mouse em cima. Aí um efeito específico que você coloca. Mas eu poderia... o cantinho também está meio arredondado, tem uns detalhezinhos aqui para trabalhar nesse cara, né? Mas eu vou pegar umas imagens na internet, tá? Não sei mais ou menos o tamanho da imagem, o duro é achar a imagem do tamanho certo, tá bom? Vamos ver se a gente acha aqui na internet. Vou colocar aqui, sei lá, imagem de pessoas. Vamos pegar a imagem de pessoas na internet, eu vou em ferramentas, vou escolher aqui imagens, aqui em cima, aí eu vou em ferramentas, tamanho, eu vou escolher média, né, tamanho médio, aí eu vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui dessa garota, botão direito, vou em salvar imagem como, vou salvar na minha pastinha lá, ó, na mesma pastinha onde eu tenho os meus arquivos, no site aula 1, vou salvar como pessoa 1, esse arquivo aqui, ó, pessoa 1. Vamos pegar esse daqui, ó, deixa eu ver, tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, né, porque esse daqui já é menor. Então vamos tentar pegar mais ou menos o mesmo tamanho, salvar como, para eu não ter que tratar no Photoshop, por exemplo, vou chamar de pessoa 2, porque o ideal é você pegar a imagem do mesmo tamanho, já que as caixinhas são do mesmo tamanho, certo? Pessoa 2, vamos pegar mais ou menos do mesmo tamanho, acho que talvez, deixe-me ver aqui, esse daqui... Salvar como, pessoa 3. Nós só temos 3 caixinhas, então essas 3 imagens elas serão suficientes para nós. Então eu tenho pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, tá? Então como é que eu faço aqui, ó, para colocar no caixinha, colocar essas imagens, tá? Vou colocar dentro mesmo, não vou colocar de fundo não. Então vou colocar img src igual e vou colocar aqui, ó, pessoa 1.jpg, e aí você sabe que tem que colocar um alt para pessoas com cegas, né? Para se a pessoa não está vendo a imagem, ele te dá até a opção aqui para você colocar já, que se você levar aqui ele te mostra qual é a imagem, né? É uma garota sorrindo, né? Aí eu vou pegar essa linha, ó, vou copiar ela, Ctrl C, vou colar dentro do outro div aqui, ó, dentro da outra caixinha e vou mudar para pessoa 2.
que é a pessoa 2? Vamos ver o que é a pessoa 2. É uma outra garota sorrindo também. Vamos colocar aqui dentro. Agora é o pessoa 3. Eu só vou mudar aqui, porque o nome do arquivo mudou. O que é o pessoa 3? É um grupo de pessoas. Grupo de pessoas. Muito bem. Então veja, ó, eu tenho um div chamado caixa 1, que é aquele grandão, que é o display flex. Dentro desse div eu tenho um div chamado caixinha, outro div chamado caixinha, outro div chamado caixinha. Dentro do primeiro div caixinha eu tenho o img com pessoa 1, que é a imagem. Dentro do outro div chamado caixinha eu tenho o img com pessoa 2. E dentro do outro div chamado caixinha eu tenho o img com pessoa 3. Tudo bem? Então vamos ver. Vou salvar, file, save all. O problema é que essas imagens não são do mesmo tamanho, vai ficar estranho, né? Num primeiro momento. Ah lá, a imagem muito pequena. Então o que eu teria que fazer com a imagem? Pegar esses IMGs, esses IMGs que eu coloquei e aumentar eles, né? Agora, aumentar para que tamanho? Qual a largura ideal desses caras? A gente precisa ver. Primeira coisa que a gente tem de fazer é o seguinte, vamos lá. Eu vou pegar esses IMGs, veja, eu tenho um IMG, outro IMG aqui, né? Ó, tenho 3 IMGs, certo? Mas, logicamente, eu vou ter outros divs com outros IMGs. Então, eu vou dar um nome de classe para esses caras, tá bom? Então, esse IMG vai ter um nome de classe, que eu vou chamar de imagem. Tá? Olha lá, vou chamar de imagem. Então, IMG, eu coloquei um class de imagem para esse. Esse daqui também é class imagem. E esse daqui também é class imagem. Então, em todos os IMGs, ó, eu aumentei, eu coloquei um class imagem. Só isso que eu coloquei. Class imagem, src pessoa, alt e aqui os dados, a descrição da imagem, tá bom? Eu só acrescentei um class imagem. Por quê? Porque eu quero configurar o IMG que tem o nome imagem só, porque eu vou ter outros IMGs nessa página, tá bom? Então o que eu vou fazer? File, save all, salvar todos. Aí eu vou lá, ó, no config CSS e vou configurar aqui embaixo somente os IMGs que tem o nome imagem, certo? Que eu dei o nome de classe imagem. Vou configurar a largura width. Vamos imaginar o seguinte, se aquele div grandão ele tem 1300 pixels de largura e dentro tem 3 divs, então a gente pressupõe que vai dividir 1300 por 3, não é isso? Vai dar 4, mas tem um espacinho, então daria 400 pixels, mas tem um espacinho entre eles, vai dar 430 mais ou menos. Então vamos colocar a largura 430 pixels, vamos ver se dá, px de largura, né? Vamos da imagem, vamos ver se vai dar, salvar, save all. Por que eu cheguei nesse número 430? Porque eu tenho um div caixa 1 que tem 1300 pixels de largura. Dentro tem 3 caixas do mesmo tamanho. Se eu dividir 1300 por 3, eu vou ter quanto? Vou ter 433, mas é que eu tenho uma margem entre eles. Então eu coloquei 430 mais ou menos para a gente ver como é que fica, tá? File, save all. E aí vamos ver como é que fica. Ah lá, ficou bom, né? Aqui cortou um pouquinho, então na verdade eu acho que tem que ser um pouquinho menos, né, que 430. Mas para você ver, ó, como as imagens não eram iguais, essa ficou mais alta, essa ficou, tá vendo? A altura delas não ficou igual. Então nesse caso, apesar de esticar um pouquinho, por isso que você tem de pegar a imagem exatamente com o mesmo tamanho. Se não tiver o mesmo tamanho, você abre no Photoshop, primeiro você muda, define o tamanho da imagem. Então nesse caso não tem jeito, apesar de dar uma esticadinha, eu vou ter de colocar a altura também. Height, né? E vou colocar a mesma altura. Então 430 por, sei lá, vou colocar 300 pixels. Não sei se vai ficar muito bom, se vai ficar ruim, a gente vai testando. Save all, e aí a gente vai ver, ó. Ah, esticou muito, então na verdade 300 não, vamos colocar 200 pixels. Save all. Você viu que esticou? Ficou esticado para baixo. 200 ficou muito achatado, então acho que 250 talvez seja um bom tamanho aqui, de uma boa altura, tá? Aí, 250 ficou mais ou menos, só essa daqui que ficou um pouquinho mais esticada. Por que eu estou colocando isso daqui, 250? Porque embaixo eu vou escrever um texto. Normalmente, se você olhar lá no site da Globo, e é muito comum, embaixo da imagem você tem um texto, como aqui, ó.
tá? Tem um texto chamando a atenção para aquela imagem, tá? É muito comum você ter esse tipo de coisa. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Se a gente pegar lá a nossa página, então embaixo da imagem aqui eu vou colocar um texto. Como é que eu faço? Então eu tenho aqui a imagem, aí embaixo da imagem eu coloco um texto. Esse texto, eu posso colocar como título, né, com H, né, posso usar o H para colocar como título, ou posso colocar o P como parágrafo, tá? Vocês que sabem, mas ele está mais para título aqui, né? É uma chamada, é um título mesmo. Então, eu poderia colocar aqui um H1, né? H1, e colocar o seguinte, sei lá, essa primeira imagem, vamos colocar algum título para esse texto, alguma coisa do tipo meditar, deixa as pessoas mais felizes. Beleza? Bom, muito bem. Vou em File, Save, ó. Save All. Então veja, dentro do div caixinha eu tenho o IMG e depois eu tenho o H1 embaixo. Certo? O que é esse H1 embaixo? É com texto que vai ficar embaixo. Olha lá, vou atualizar aqui a minha página. Olha lá. Meditar deixa as pessoas mais felizes. Tudo bem? Bom, vou pegar esse H1 aqui, vou copiar ele e vou colar ele embaixo dos outros IMGs. Ó, abro linha, colo ele aqui também e coloco outro título, tá? É outra garota sorrindo. Praticar esportes aumenta o prazer. Bom, enfim, coloco um título qualquer. Aí tem outra imagem aqui, eu coloco novamente aqui mais um H1, que é um grupo de pessoas, né? Interagir em grupo. Interagir em grupo aumenta a felicidade. Enfim, coloquei 3 títulos. Né? Ó, então dentro de cada div caixinha tem o IMG e embaixo um H1. Então olha lá, IMG embaixo H1. Só que logicamente, se a gente olhar lá no site da Globo, ó, a letra é diferente, a cor da letra é diferente, são links, você tá vendo? O fundo é branco, tá centralizado, tá ou não, né? Mas enfim, tem uma característica um pouco diferente. Então eu vou mudar essas características agora do H1, tá? Vou mudar a característica desses H1 que eu estou colocando aqui na página, tá? Bom, se todos os meus H1s forem receber a mesma propriedade, mesma formatação, então eu posso fazer o seguinte, vamos lá. Eu posso pegar aqui, primeira coisa, está grudado, né? Ó, você pode perceber que o texto está grudado nas laterais. Eu vou desgrudar um pouco. Ó, o interagir tal está grudado nas laterais. Eu vou dar uma margenzinha do lado de dentro do texto. Então, como é que eu faço para dar uma margenzinha do lado de dentro do texto? Eu faço assim, ó. Eu vou configurar esses H1, tá? Vou configurar todos os H1s, todo H1 que está dentro, ó, todo H1 aqui, ó. Viu? Então, como é que eu configuro os H1 aqui? Lembrando que se eu colocar a configuração só do H1, ó, só do H1, ele vai aplicar em todo H1 que eu tiver na página, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, todo H1 que tiver na página vai receber essa configuração, tá? Aí tudo bem, vamos deixar todo H1 por enquanto. Porque eu já explico como a gente resolve isso. Porque eu poderia colocar assim, ó. Vamos lá, vou te explicar outro detalhe agora. Eu poderia aplicar só nos H1, só nesses H1 que estão dentro do div caixinha. Então, quero aplicar só nesse H1 que está dentro do div caixinha, nesse H1 que está dentro do div caixinha e nesse H1 que está dentro do div caixinha. Porque lá em cima eu tenho um H1 que está dentro do div cabeçalho, e esse eu não quero aplicar. Eu quero aplicar só nos H1 que estão dentro do div caixinha, tá bom? Como é que eu faço para aplicar nos H1s que estão dentro do div caixinha só? Então, eu faço assim, ó. Eu coloco div.caixinha espaço H1. Ele só vai aplicar nos H1s que estão dentro do div caixinha, tá bom? É uma alternativa que eu tenho aqui.
para não aplicar naquele H1 que está lá em cima, no div cabeçalho. Então o que eu vou aplicar nesse cara? Vou aplicar o seguinte, primeiro, eu não quero que ele fique grudado nas laterais, então eu vou usar o padding, tá? Não quero que ele fique grudado nem em cima, nem embaixo, nem no lado esquerdo, nem no lado direito. Então vou colocar padding 5px. Eu vou te mostrar o efeito do padding para você entender. Ó, veja que ele está grudadinho aqui do lado esquerdo, em cima está um pouco grudado, tal, enfim, está grudado nas laterais, tá? Quando você usa o padding, você vai fazer o seguinte com ele, você vai desgrudar ele, ó. Olha lá, você desgrudou. Ele não está mais grudadinho nas laterais, ele deu 5 pixels de espaço. Se você quer colocar só do lado esquerdo, você coloca, por exemplo, padding left. Ele só vai aplicar do lado esquerdo 5px, certo? Quer aplicar só do lado direito? Padding, e aí você coloca right. Só vai aplicar do lado direito. E aí você pode aplicar o mesmo tamanho ou um tamanho diferente de margem interna. Qual que é a diferença entre o margem e o padding? O margem é do elemento para fora. O padding é do elemento para dentro. Então você imagina uma caixa. Se você quer dar uma margem dentro da caixa, é padding. Se você quer dar uma margem fora da caixa, é margem. Tá? Então, você tem a margem dentro do elemento e a margem fora do elemento. Margem dentro do elemento é padding, margem fora do elemento é margem. Então eu vou fazer o que aqui? Atualizei, aí eu vou mudar. Primeira coisa que eu vou mudar, eu vou no caixinha, no lugar de colocar cor red, cor de fundo red, eu vou colocar white, cor de fundo branca, na caixinha, certo? Para não ficar aquele fundo vermelho, colocar fundo branco, tá? Então, File, Save, ó, All, olha lá. Pronto, fundo branco, tá? Aí, o que eu posso fazer aqui? Mudar o tipo da letra, desse H1, né? Fonte, Family, vou colocar, sei lá, calibre. Ponto e vírgula, font size, e vou colocar, sei lá, 16px. Vamos ver o que vai dar isso? Font size é o tamanho da letra. 16 é muito pequeno, na verdade a gente tem de colocar aqui uns 25, né, px, talvez. Save all, lá, vamos lá, 25 pixels. Mais ou menos isso, né? Porque o título, na verdade, é muito pequeno, né? O que eu posso fazer, então? Está sobrando muito espaço aqui embaixo. Então eu diminuo a caixa grande, ó. Tá vendo o caixa 1, que é a caixa grande? Ao invés de colocar 400 pixels de altura, eu coloco então 300. Será que 300 dá? Ou 350 de altura? Eu diminuo a altura, porque você está vendo que a altura está muito alta, essa caixona grande, ó. Muito alta, né? Acho que 350 tá bom. Isso onde? No caixa 1. Por quê? Porque está tudo dentro do caixa 1. Ó. Caixa 1 dentro tem o caixinha, caixinha, caixinha. Está tudo dentro do caixa 1. Então, se eu diminuir a altura do caixa 1, automaticamente, vou salvar, File Save All. Se eu diminuir a altura do caixa 1, automaticamente ainda sobrou muito espaço. Então, eu posso tentar 300 mesmo aqui, tá? File, Save All, aqui, e agora ficou bom, né? Ficou bom não, ficou melhor, né, do que estava. Aqui, ó, bom, eu acho que tudo bem, a imagem que não ajuda muito. Mas a gente, e como é que eu faço para essa imagem ficar clicável? Para eu poder clicar aqui na imagem e abrir uma outra página com a notícia, com essa notícia aqui. Você faz o seguinte, se você observar lá no site da Globo, é tudo clicável, não é só a imagem, ó, é tudo clicável. Ó, eu posso clicar no texto, ó, no texto, na imagem, é tudo clicável. Então é o div inteiro clicável, tá? É o div inteiro clicável, é toda a caixinha clicável. A caixinha inteira é clicável. Então o que você faz? Você faz assim, ó. Você está vendo aqui, ó? O div, a caixinha, não é isso? Isso é a caixinha, certo? Isso é a caixinha. Tá? O div é a caixinha. Então você coloca a caixinha inteira dentro de uma tag A. A tag A é uma tag para tornar algo clicável, para criar link. Você clica e ele vai para algum lugar. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui href igual uma página que eu vou criar sobre aquele assunto, que eu vou chamar de feliz.
1.html. Essa página eu vou ter de criar, ela não existe. Tá? Essa página eu vou ter de criar. E esse /A, ele não vai aqui. /A vai depois do div. Ou seja, o que vai ser clicável? Tudo que está entre esse A, tudo que está entre esse A, href feliz1.html, até esse /A vai ser clicável. Então, todo esse div caixinha, toda aquela caixinha vai ser clicável. Tá? E quando eu clicar na caixinha, ou na imagem, ou nesse meditar deixa as pessoas felizes, quando eu clicar em qualquer parte dessa daqui, ele vai abrir um arquivo feliz1.html que eu vou ter de criar. Esse arquivo não existe. Tem que fazer isso com os outros também. Vou ter de pegar aqui, ó, nesse cara aqui embaixo, aqui, ó, nesse próximo div, nesse próximo caixinha, também tornar ele clicável. Então aqui também eu vou ter de fazer o quê? Nesse cara, nesse div aqui, eu vou ter de fazer o quê? href igual. Aí, sei lá, eu vou abrir um feliz2, que eu vou ter de criar também, .html. Opa, aqui, fecho aspas, feliz2.html, e aqui um /A, porque eu tenho de... Epa! /A, tem de fechar esse link aqui, tá? Aí eu tenho que fazer agora com o último. Eu tenho mais uma caixinha para fazer, certo? Então como é que eu faço com essa última caixinha? Eu venho aqui, novamente coloco href igual, sei lá, um feliz3.html. Opa, fecho aspas aqui e tem de colocar um /A aqui, ó, para fechar. Opa, aí. Então veja bem, o que eu quero mostrar para você é, se eu quero, igual no site da Globo.com, tornar um div inteiro, uma caixinha inteira daquelas clicável, então eu tenho de colocar toda a caixinha entre um A e um /A, como você viu aqui, ó, entre um A e um /A. Então eu tenho, primeiro, uma caixa grande, que é o caixa 1. Caixa 1 ele abre ali e fecha só lá embaixo. Ó, o caixa 1 abre aqui, fecha só lá embaixo. Dentro do caixa 1, então eu tenho div caixinha e div caixinha. Só que esses div caixinhas, eles são clicáveis. Eu posso posicionar o mouse em cima e clicar. Então, para que eles sejam clicáveis, o div inteiro, o div e o /div tem que estar dentro de uma tag A/A. A tag A serve para criar link. O que é criação de link? Link é algo que você clica e ele te direciona para algum lugar. Para arquivos, normalmente, que você tem de criar, ou para sites que já existem. Se eu quero clicar no link e levar ele para um site que já existe, eu simplesmente coloco no lugar do nome de arquivo aqui o endereço do site, www, endereço do site, tá? Mas eu vou te mostrar como ficou primeiro. File, Save As, vou te mostrar o resultado disso. Olha lá, salvar, olha lá, o link está aqui, ó, clicável. Eu não coloquei aquele efeito no link, não coloquei o efeito no link, tá? Mas se eu clicar, ó, ele vai para um feliz1.html que eu ainda não criei. Eu preciso criar esse feliz1.html. Tá certo? Se eu clicar no outro, ó, ele vai para um feliz2.html. Opa, na verdade eu coloquei só feliz ali, mas que eu não criei ainda. Se eu clicar no outro, ó, ele vai para um feliz3 que eu não criei ainda. Quando eu criar, ele vai para uma página que eu vou ter de desenvolver. Tá? Então, peraí, eu acho que eu esqueci do feliz2 aqui, que é feliz2.html. Bom, agora, para criar aqueles efeitos ali, né, aqueles efeitos que você viu, porque o que acontece? Ó, se você, primeira coisa, primeiro problema, né? Um link, você pode ver aqui o link, ó, primeira coisa, ele está em azul e grifado. Opa, mas eu não coloquei azul e grifado, não fui eu que coloquei azul grifado. Ah, não foi eu que coloquei azul grifado? Bom, beleza, se não fui eu que coloquei azul grifado, então o que eu faço? Eu vou ter de configurar para ele mudar essa cor, para o link aparecer de maneira diferente. E o link, o que é? Link é criado pela tag A. A tag A é a tag que criou o link, criou a área clicável, certo? Então vou lá no arquivo CSS
E aqui embaixo eu digo o seguinte, ó, A, né, a tag A, eu quero que todo link da minha página apareça com a letra cor preta, black, tudo bem? Letra preta. E eu não quero que apareça sublinhado. Então, text decoration, porque eu não sei se você viu lá, estava azul e sublinhado. Text decoration, olha lá. Text decoration, vou colocar none. None não é nome, é none, de nada. Para tirar o sublinhado, tá? Text decoration nome, none, tira o sublinhado. Então dá uma olhada lá, ó. Ficou em preto e tirou o sublinhado, tá? Os links agora, ó, a letra está em preto, é sem sublinhado. Só que quando eu levar o mouse em cima, então A dois pontos over. Quando eu levar o mouse em cima, aí eu quero que mude alguma coisa. Então, quando eu levar o mouse em cima, eu quero que a letra mude para... A cor da letra mude, por exemplo, para... A hover é só quando eu levar o mouse em cima, tá? Eu quero que mude para vermelha, a cor da letra, e quero que sublinhe, que fique sublinhado. Então, text decoration underline. Isso só vai acontecer quando eu levar o mouse sobre, over, tá? Só vai acontecer quando eu levar o mouse. Então, o A sozinho é como o link vai aparecer antes de eu levar o mouse sobre ele. A hover é quando eu levar o mouse sobre ele. Então, ele vai aparecer com a letra preta e sem sublinhado. Quando eu levar o mouse sobre ele, ele vai ficar com a letra vermelha e sublinhado. Vou File, Save All. Vamos ver o resultado disso. Eu salvo, ó. Tá assim, quando eu levar o mouse, olha lá, viu? Letra vermelha e sublinhado, tá? Agora é aquele efeito que fica assim, meio clarinho, né? Meio, como é que é o nome daquele efeito ali? Eu esqueci o nome daquele efeito. Esse efeito de levar o mouse em cima e ele ficar mais clarinho, né? É o efeito opacity. Então o que que eu faço para colocar o efeito opacity? Eu venho aqui, ó, quando levar o mouse sobre, eu coloco aqui alguma coisa do tipo... Opa, cadê? Opacity, ah, tá aqui, opacity. E aí o opacity eu coloco o seguinte, vai de 0 a 1. 1 é totalmente nítido. Se eu coloco 0.5, vai ficar metade da nitidez quando eu levar o mouse sobre. Isso vai acontecer no A hover, tá? Então só para você ter uma ideia, ó, quando eu levar o mouse em cima, ó, faz aquele efeito. 0.5. Se eu colocar 0.8, vai ser um efeito mais discreto. No opacity, olha lá, Save All. Olha lá no opacity, ó, um efeito mais discreto. Tá vendo? Mais discreto. Bom, vamos lá. Continuando então. Agora eu vou pegar. Então, eu tenho aqui, ó, eu criei dentro do body um div lá em cima, que foi o div cabeçalho. Aí eu criei um div caixa. Dentro do div caixa eu criei 3 div caixinha que são links, né? Que são links, ó, caixinha que são links. Dentro do div caixa 1, tá? Se eu quiser outra fileira como essa de fotos aqui, sabe o que eu faço? Eu copio todo esse cara, ó. Copio todo esse cara caixa 1 até o barra div dele, ó. Peguei do div class caixa 1 até o barra div dele. Ó, todo div class caixa 1 até a finalização dele. Dou um Ctrl C. Venho aqui depois dele, ó. Depois dele, abro linha e dou um Ctrl V. Ou seja, eu repliquei o caixa 1. Eu tenho um caixa 1, começa aqui, termina aqui. E aí eu tenho outro caixa 1 que começa aqui, termina aqui. Eu repliquei todo aquele bloco. Aí eu só mudo, aí eu vou salvar o file, Save All. Então você vai ver, ó, que eu já tenho outra fila de imagem. Aí eu só mudo as imagens. Então desse cara aqui, ó, no lugar desse segundo caixa, desse segundo div caixa 1 que eu já configurei, né? Eu já configurei uma vez ele, eu só mudaria o quê? Nesse segundo caixa 1 aqui, ó, eu mudaria o nome da imagem. A imagem aqui não seria pessoa 1, seria pessoa 4. Aqui seria pessoa 5, eu precisaria de mais imagem.
Aqui seria pessoa 6. Aqui seria outro texto, né? Um texto diferente. Texto diferente. Aqui seria outro texto, né? Outro texto. Aqui seria outro texto também. Outro texto. E logicamente eu precisaria de achar uma imagem pessoa 4, pessoa 5 e pessoa 6 na internet. Então o que eu faria? Iria lá na internet, né? Ia lá, imagens, colocaria lá pessoas, mesma coisa, eu precisaria dessas imagens, aí eu viria aqui em ferramentas, tamanho médio, aí eu pegaria, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar mais algumas pessoas, esse carinha aqui, ó, salvar imagem como, pessoa 3, esse seria pessoa 4, aí eu pegaria mais uma aqui, ó, por exemplo, essa, vamos ver aqui, essa aqui, ó, pessoa, salvar como, pessoa 5, né, pegaria mais um aqui, né, vamos pegar esse daqui, ó, salvar como, pessoa 6, muito bem. Pronto, agora eu salvo aqui, né, e executo lá. Como eu já mudei ali, olha lá, minha segunda fila, são outras imagens, outros textos. Então eu copiei aquele bloco do caixa 1, copiei, colei, ele gerou outra linha para mim de imagem, ó, clicável. E logicamente você teria que mudar outra coisa também. Não poderia ser feliz 1, ó, aqui eu já usei feliz 1 no A, feliz 2, feliz 3 nesse A. Aqui no A teria de ser feliz 4, seria outra página HTML. Aqui feliz 5, outra página HTML que você teria que criar. Aqui feliz 6, outra página HTML que você teria que criar. Certo? E aí é o seguinte, por exemplo, se eu quero criar o primeiro link, quando eu clicar na primeira imagem, ele tem de ir para um arquivo chamado feliz1html, certo? Feliz1html. Posso criar esse arquivo aqui, ó, arquivo novo e crio, né? Um arquivo novo aqui. Como é que eu crio um arquivo novo aqui? Vou pegar uma parte desse, ó, que é comum, um arquivo novo precisa ter isso daqui, né? Precisa ter essa parte aqui, ó, né? Esse arquivo novo que eu estou criando. Precisa ter essa parte aqui do head, né? Essas coisas que a gente sabe, não precisa ter essa ligação com esse CSS por enquanto. Precisa ter um body aqui, né? Ó, body. Aqui eu vou colocar um H1. Crie o conteúdo do arquivo feliz1 aqui, barra H1, barra body, né? Aqui, ó, barra body, e aqui, barra HTML. Pronto. Vou salvar esse cara com o nome feliz1html, porque quando eu clicar no primeiro link eu quero ir para esse cara aqui, né? Que você precisa criar, então eu vou File, Save As, vou salvar com o nome feliz1html. Pronto, esse cara aqui, né? Então o primeiro link aqui, ó, a primeira imagem, primeiro caixinha 1 do pessoa 1, quando eu clicar vai para o feliz1, que agora já existe, eu já criei. Então vou te mostrar, ó, atualizo. Quando eu clicar nesse cara, ele vai para o feliz1, ó. Esse aqui, ó, feliz1 que eu acabei de criar, que eu vou ter de criar conteúdo para ele. Eu poderia pegar, por exemplo, para o feliz2 e abrir uma coisa aqui, por exemplo, vou pegar esse link aqui, ó, esse link aqui dessa garota, tá? Ou esse link aqui, ó, sei lá, esse Sérgio Malandro aqui. Aqui, esse é o link da matéria do Sérgio Malandro. Eu poderia pegar esse link inteiro aqui, copiar esse endereço aqui, ó, Ctrl C, vir lá na minha página e colocar no segundo, no lugar de feliz2, eu poderia colocar aquele endereço lá, ó. Olha lá, href igual aquele endereço web lá. File, Save All. Quando eu clicar naquele segundo link, ele vai para aquele endereço lá, ó, do Sérgio Malandro, tá vendo?
eu desviei agora não para uma página. Esse primeiro vai para uma página que eu criei, Feliz 1. O segundo vai para um site. Tá vendo? Vai para um site. E assim por diante. Eu tenho muitas opções para trabalhar aqui. Poderia colocar um vídeo aqui. Ah, e tá vendo ali em cima? Você está vendo que eu tenho ali em cima eu criei ali em cima o cabecalho, o div cabecalho? E se eu quiser um outro div igual aquele cabecalho aqui embaixo? Um outro div daqui igualzinho aquele lá, aqui embaixo. Como é que eu faço? Olha que coisa mais simples. Você vem aqui, copia lá em cima o div cabecalho, ó. Você já configurou no CSS, você já foi lá no CSS, já configurou esse cara. Então você dá um Ctrl C nele, vem aqui embaixo desse div, ó, depois que terminou esse div, dá um Ctrl V. Ó, você replica o div cabecalho aqui, ó. Certo? Aqui você pode mudar o texto, por exemplo, sei lá, outra coisa. Embaixo daquele último div, você copiou aquele lá de cima, colou aqui embaixo. Ó, File, Save All. Olha lá, atualizo. Ah lá, o div cabecalho está aqui embaixo. Tá vendo? Eu peguei, repliquei aquele cara lá de cima, aqui para baixo. Eu poderia ainda fazer diferente. No lugar de cabeçalho, eu poderia colocar rodapé nesse cara aqui, ó. Div rodapé. Certo? E aí, então, eu mudei o nome desse cara aqui para rodapé. Então, no CSS aqui, eu teria de configurar um tal de div.rodapé. Muito bem. Aí eu viria aqui e colocaria o quê? Largura. Vou até pegar as configurações do div cabeçalho e apenas alterar. Ó. Vou pegar esse cara aqui, né, as configurações dele, e vou alterar. Vou colar aqui, né, ó, mais fácil. Vou alterar apenas, vou tirar as bordas, né? Vou alterar aqui no lugar de 200, vou colocar 300, um pouquinho mais alto. Vou colocar uma margem top aqui, para ele não ficar grudado em cima. Margem top, para ele não grudar em cima do outro, de 5px. Por que é a margem top de 5px? Porque se você observar aqui, ó, esse de baixo está grudado no de cima, para ele não grudar no de cima, ficar uma margem desse de baixo para o de cima, tá? Vou em File, Save All e atualizo. Então veja só, não ficou grudado, ó, ficou um pouco maior esse daqui e não ficou grudado com o de cima. Percebeu como é fácil? Ah, agora eu quero um outro igual esse, ó, um outro igual esse daqui, ó, igual esse daqui, igual essa linha do caixa 1 embaixo desse do rodapé. Pode? Pode. Você pode vir aqui, copiar o div caixa 1 aqui, ó, copiar o div caixa 1 inteiro, aqui o div caixa 1, Ctrl C, vir depois do div que eu chamei de rodapé aqui, ó, depois do div que eu chamei de rodapé, vem aqui, Ctrl V, colou ele, colou mais um caixa 1, ó, mais um caixa 1, depois do rodapé eu colei mais um caixa 1 com os caixinhas dentro. Aí eu teria de mudar os nomes das imagens e tal, mas ó, File, Save All, só para você ver. Ó, viu? Então eu tenho aquele lá, o cabeçalho, caixa 1 com 3 caixinhas dentro, caixa 1 com 3 caixinhas dentro, o rodapé, aí o caixa 1 de novo com 3 caixinhas dentro. Então assim eu vou compondo a minha página, criando essas divisões, essas caixas, esses containers. Eu te expliquei usando a tag div, mas existe umas tags que nós chamamos de tags semânticas, que são novas, como header, nav, section, article, aside, footer, que também servem para criar esse mesmo tipo de layout, mas isso eu vou te mostrar numa outra aula, ok? Espero que você tenha gostado, vou deixar o link para você baixar os códigos aí na descrição do vídeo. Se tiver dúvida, deixa aí, a gente vai esclarecendo para você. Então, veja, não é tão difícil você montar uma página HTML. Uma vez que a página está aqui, ó, botão direito, exibir código-fonte, você vê o código. Esse código aqui que a gente escreveu é o código que gera essa página que você está vendo aqui. Ok? Até mais, até o próximo vídeo.